E o que é isso, Carol? Aí agora a gente vai para essa Bíblia que a Nicole me recomendou, a Dark Nicole, quando ela fez hebraico, quando eu fiz hebraico com ela. E aqui, ó, tem exatamente o verso que eu escrevi lá. A diferença é que aqui está com os sinais massoréticos, que são esses pontinhos embaixo das consoantes do alfabeto hebraico. E aí, quando a gente coloca aqui nessa palavra Ravel, que a Bíblia da Eline, a tradução da Eline tá como vaidade, a minha tradução tá como inutilidade. Quando a gente coloca aqui, eu não sei se vocês estão vendo que o significado está aparecendo aqui embaixo, mas essa palavra, ela também pode ser traduzida como vapor. Vapor, vento, neblina. E quando você olha para o significado literal dessa palavra, né, que eu nunca vi uma tradução colocar, tipo, que grande neblina, diz o mestre, que grande neblina. Eu nunca vi esse tipo de tradução. Mas a gente encontra essa mesma palavra, Ravel, né, Revel, em outros textos da Bíblia, no Antigo Testamento, né, em hebraico, como o Salmo 39:5, por exemplo. E no Salmo 39:5, Davi, eu acho que foi Davi que escreveu, não tenho certeza, perdão, mas aí ele fala, né, no Salmo 39:5, de fato, o homem não passa de um sopro. E quando ele usa essa palavra sopro, e você vai para o hebraico, ele está usando essa mesma palavrinha aqui, revel. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui nessa imagem de neblina para vocês colocarem na cabeça o porquê. Vamos entender o motivo de Salomão estar falando que tudo é vapor, tudo é neblina. Quando a gente pensa em neblina, o que vem à nossa mente, né? Algo que é muito fluido, pode-se dizer, uma coisa que não dura muito tempo. A neblina não dura muito tempo, o vapor não dura muito tempo. É algo que se esvai muito rapidamente. E a gente encontra essa mesma palavra também sendo usada lá no Novo Testamento, não no hebraico, lá está no grego, no livro de Tiago 4,14. Em Tiago 4,14, ele fala assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo. Olha só, a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A palavra que Tiago usa para neblina aqui é a palavra grega átemis. E essa palavra, ela também significa névoa, sopro, né? Só que ele escreveu no grego, não no hebraico. Então, qual é a percepção que Salomão está tendo aqui? Ele está olhando para a vida, eu imagino Salomão tendo esse devaneio. Ele chega lá na sacada do palácio dele, e ele olha para a vida e ele vê tudo como uma grande neblina. Tudo passa muito rápido. Nós, especificamente, nós, seres humanos, somos muito temporários, pode-se dizer. A gente se esvai como uma neblina. A gente está sujeito aos efeitos do tempo. Então, Salomão aqui, ele está tendo esse insight, ele está percebendo a temporalidade do homem e como que o homem é sujeito aos efeitos do tempo. Então, vamos colocar isso aqui, essa chavezinha, na cabeça e continuar lendo o texto de Eclesiastes capítulo 1. Eu vou ler aqui para a gente ir mais rápido, senão eu fico muito tempo falando. Então, versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Salomão ele vai procurar responder essa pergunta no decorrer dos capítulos seguintes. Mas antes de tentar responder essa pergunta, ele vai mostrar como que nós, seres humanos, somos temporais em comparação com a Terra. Então ele fala assim: gerações vêm, gerações vão, mas a Terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche.
ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo. Bem, antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, o que Salomão está percebendo aqui? Olha só para o sol. Olha só a terra. A terra está aqui. Meus avós viram o sol se levantar, viram ele se pôr. Meu pai Davi viu o sol se levantar, viu ele se pôr. Viu os rios correrem para o mar e o mar nunca se encher. Então, Salomão, ele está percebendo a permanência das coisas na terra, né, da natureza, mais especificamente, e a estabilidade da natureza. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Desde o início de todas as coisas, Deus estabeleceu dessa forma. Só que outro ponto que é interessante a gente ressaltar é que Salomão, neste momento, ele não está tendo uma perspectiva de Deus ainda. Ele está olhando para as coisas debaixo do sol. Né? Tanto que ele pergunta lá no verso 3, o que o homem ganha com todo o seu esforço debaixo do sol? Então você não tem uma perspectiva divina. Deus não existe. Nessa realidade ainda não existe. Então Salomão, ele se depara com isso. A temporalidade da terra, a permanência da terra e a temporalidade do homem. O homem, ele vai. As gerações de hoje não se lembram das gerações passadas. E as gerações futuras não vão se lembrar das gerações que estão hoje. As pessoas podem até lembrar da gente por algum grande feito que a gente fez. A gente lembra da Marie Curie até hoje, porque ela ganhou 2 prêmios Nobel. Mas a gente não sabe como foi a Marie Curie. A gente não sabe se a Marie Curie era chata. A gente não sabe que tipo de comida a Marie Curie gostava de comer. A gente não lembra desses fatos da Marie Curie. Ela caiu no esquecimento. A única coisa que a gente sabe é que ela ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o urânio, sei lá, algum elemento químico. E que ela morreu de câncer por causa disso, né? Então, você percebe o pessimismo, né, de Salomão por trás disso. Caraca, o homem é temporal. Nada que ele faz vai permanecer para sempre, porque as gerações futuras vão esquecer o que ele fez. Assim como a gente esqueceu o que as pessoas fizeram no passado. Então, ele está nesse tom, né, ele começa nesse tom. Então, eu vou até resumir aqui o devaneio que ele teve. Se todas as coisas na vida são de tal modo temporárias, mutáveis e passageiras, o que o homem recebe por todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que Salomão vai fazer? Ele começa então a investigar. Não, eu vou tentar entender aqui por que o homem tanto trabalha debaixo do sol, de tanto se fadiga, se vai ser em vão, se tudo isso vai virar pó. Então vamos lá para o verso 12 do capítulo 1. Eu, o mesmo, fui rei de Israel em Jerusalém. Olha só, aqui ele está testificando, né? Aqui no momento que você está falando, olha só, eu não sou qualquer um, não. Eu sou o rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar essa sabedoria, que é importante, para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do rio. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, Salomão, ele já está aqui nos versos 12 a 18, você percebe que ele já
em meio ao resultado do experimento que ele fez, né? Da investigação que ele fez. Ele investigou e ele chegou à mesma conclusão. Tudo é inútil debaixo do sol. É correr atrás do vento. É temporal e você não consegue mudar isso com o seu trabalho, porque você tanto se afadiga debaixo do sol. Então, é inútil. Quanto mais sabedoria eu adquirir, quanto mais conhecimento eu adquirir, mais sofrimento eu encontrei, né? E isso é real. A gente percebe que quando a gente é criança, e a gente não tem muito conhecimento de mundo ainda, o mundo é um lugar maravilhoso na nossa mente de criança, né? E aí, quando você começa a crescer, ter uma percepção das coisas, um choque de realidade, vamos falar assim, você percebe que o mundo não é assim. Essas coisas todas que você tinha na sua cabecinha de 5, 6 anos. Então, o conhecimento, ele traz sofrimentos. E eu percebo isso na própria física, porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão limitado nós somos em relação ao próprio tempo, quão temporal nós somos. E isso mexe com o nosso ego humano. Mas isso se a gente olha para as coisas como Salomão está olhando aqui, com uma perspectiva debaixo do sol. Então, vamos aqui para o capítulo 2, onde Salomão está falando a metodologia que ele usou para fazer esse experimento. Né? Já que a gente está falando de experimento, vamos ver qual foi a metodologia que ele usou. Então, vamos começar aqui o capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, versículo 1, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que eu ri a loucura e a alegria de nada. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ponto importante, Salomão, mesmo tendo se entregado ao vinho, ele não ficou embriagado, ele ainda tinha um pouco de ciência e noção. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E aí ele ressalta de novo, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servindo de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, passei a refletir na sabedoria, essa parte dele, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Então aqui ele está indignado. Ele percebe que usar a sabedoria é melhor. É melhor você ser sábio do que você ser insensato. Isso é óbvio. É melhor você ter sabedoria para lidar em certas situações do que você ser insensato e ficar passando por uma série de outras frustrações. Mas, quando você olha para uma perspectiva debaixo do sol, o que adianta? Qual é a diferença que faz você ser sábio ou você ser tolo? O final vai ser o mesmo e no futuro ninguém vai lembrar de você por
foi mais sábio ou menos sábio. Ninguém vai lembrar se você foi sábio ou deixou de ser sábio. Então, Salomão, ele tá tendo uma crise de, tipo, daquelas, né? Ele tá senhor, não senhor não, né? Debaixo do sol, não existe senhor aqui. E aí, o que acontece? Ele chega no cúmulo do abismo, assim, ele chega no fundo do poço e entra numa depressão, né? Como ele fala aqui no versículo 17. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. E aí entra aquela coisa, né? Ah, não, mas tudo bem, nós somos temporais, mas a gente pode deixar aquilo que fazemos hoje para gerações futuras. E aí Salomão fala, não, quem garante que aqueles que vão herdar o fruto do seu trabalho vão cuidar tão bem, vão ter o mesmo zelo, a mesma sabedoria que você teve para manter aquilo ali. E o próprio Salomão experimentou isso, assim, ele não estava vivo, né? Mas você percebe que isso aconteceu na vida de Salomão, porque Salomão ele foi o rei que viveu a Era de Ouro em Jerusalém. Ele construiu palácios, construiu o templo, e o que aconteceu depois que ele faleceu? Roboão foi lá e, basicamente, num dia ele conseguiu destruir, claro que não foi num dia assim, mas aconteceu num dia, né? Num dia ele acabou com tudo que o pai dele tinha levado anos e anos para construir, tudo que o pai dele tanto se esforçara para construir. Então, é ilusão também, debaixo do sol, você querer deixar as coisas para gerações futuras. As civilizações, elas vão e elas acabam. Não adianta, nada permanece para sempre. Versículo 20, continuando. Olha só que ponto Salomão chegou. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo. E aí ele ainda fala, e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida? Seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe... agora eu estou dando spoilers, né? Então, o que Salomão está falando aqui nesse finzinho é canseira, é enfado, você está gerando um desgaste, se preocupando demais com o futuro, ficando ansioso com as coisas do futuro, sendo que elas não vão permanecer, e sendo que o que você faz hoje não vai permanecer. Só que aí, quando a gente vai para o versículo 24, para esse finalzinho do capítulo 2, tem uma virada de página, assim, no comportamento de Salomão, pode dizer. Eu acho que é aquele momento, né? Salomão tá lá, revolto, e ele olhando para a vida, tudo é inútil, tudo é temporário, a gente é só o sol que continua nascendo, a gente continua aqui, e ninguém lembra de mim, né? Eu acho que ele estava tendo essa crise de identidade. E aí, de repente, o Espírito Santo vai lá e toca no coração de Salomão e fala assim, ou você está olhando para as coisas com uma perspectiva debaixo do sol. E Deus? Onde é que está Deus nessa história toda? Né? E aí, no versículo 24, né, tem essa virada assim, de página em Eclesiastes, que eu acho muito bonito, que eu até coloquei aqui, ó, coloquei em branco, para a gente perceber essa virada de página, né? E aí no verso 24 ele fala assim, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu?
Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, olha só que conclusão, né? A gente estava numa perspectiva totalmente pessimista, totalmente debaixo do sol, sem Deus. O mundo sem Deus não faz sentido. O homem é temporal e ele vai continuar sendo temporal, certo? Quanto mais eu estudo isso, mais eu percebo que a gente vai continuar. Deus, ele estabeleceu o tempo como um limite para nós. Por quê? Salomão vai discorrer isso nos capítulos seguintes. Mas aí Salomão, ele percebe o seguinte: a gente não tem o controle sobre o futuro, a gente não tem o controle sobre o passado. O que cabe a nós é gozarmos do presente como um dom de Deus. É nós olharmos para as coisas que Deus nos dá hoje e ver isso como uma dádiva dele. O presente que ele nos dá, né? Literalmente o presente. Então, nós temos que olhar para o presente momento e ver ele como uma dádiva de Deus. O presente é o único tempo que a gente tem assim controle, pode-se dizer, né? É o tempo que tem menos tempo de duração. O início dessa palestra, por exemplo, já está no passado. Não tem como mudar mais. Mas Salomão fala, olha, o que cabe a nós é comer, beber e encontrar prazer no nosso trabalho. E receber isso como uma dádiva de Deus. Receber isso como um dom de Deus. Porque aí sim as coisas passam a ter sentido. As coisas, elas passam a ter sentido quando a gente liga elas a Deus. Quando a gente vê aquilo como um dom de Deus. Porque Deus é eterno. Deus, ele é atemporal. Deus, ele não está sujeito aos efeitos do tempo. E Deus não depende do tempo. Ele não está preso no tempo. Ele não precisa ficar aqui preso. Ele é atemporal. Ele sempre existiu. Certo? E Salomão, ele teve esse insight aqui. E aí, todo o restante de Eclesiastes, ele vai descrever com esse insight interior que Deus deu a ele. Da perspectiva acima do sol também. Então, aí a gente vai para o capítulo 3 de Eclesiastes, onde ele vai mostrar o quê? Que é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Vamos ler aqui para a gente perceber isso. Capítulo 3. Eu vou pedir para alguém ler, gente, porque eu estou falando sozinho com o computador, basicamente. Vitor, você pode ler para mim até o verso 8? Posso. Vou ler aqui. Vou ler aqui na A21, Almeida 21. Ok. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Exatamente. Salomão, ele está mostrando aqui que Deus, ele estabeleceu todas as coisas no seu devido tempo. Deus, ele encaixou todas as coisas no seu devido tempo e lugar. Isso aqui, ele está mostrando a soberania de Deus sobre o tempo. É ele quem comanda os tempos e as épocas da vida. É ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações da pessoa. Mesmo quando há doença, morte, guerra e coisas semelhantes, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Olha só como a perspectiva de Salomão mudou agora. Ele está numa perspectiva totalmente teísta, onde você tem um mundo que é governado por Deus, um mundo que rege todos os tempos, ou um Deus que rege todos os tempos e épocas da vida. E, de certa forma, como eu falei aqui, isso mexe com o nosso ego humano. Isso, a gente ser temporal. Porque a gente imagina, né? A gente vê isso muito presente nas mídias não,
no entretenimento, em filmes, séries, você tem séries onde o homem é atemporal, onde ele tem esse poder de ir e vir no tempo. Muitas das vezes, tem as consequências, tem. Mas, gente, se o homem pudesse realmente ter esse controle sobre o tempo, se ele pudesse voltar no tempo ou ir no futuro, caraca, ia ser assim um caos, entende? A gente já tem a tendência de achar que é Deus. Imagina se a gente não fosse limitado pela temporalidade da vida, né? Então, graças a Deus que nós somos. Por quê? Para que a gente se volte para Deus, para que a gente reconheça a nossa pequenez diante dele e para que a gente reconheça que ele é que está no controle das nossas vidas, né? A pandemia veio para mostrar isso. Por mais que a gente se esforçou no ano passado, por mais que a gente planejou esse ano, por mais que a gente tenha ido bem na faculdade ou tenha ido bem no nosso trabalho, isso não impediu que a pandemia viesse, isso não impediu que o nosso curso se atrasasse, isso não impediu que a gente ficasse meses sem aula, não impediu, entende? Porque isso não está no nosso controle, isso foge do nosso controle, porque é Deus quem comanda essas coisas, tá? Então, no verso 9, ele vai continuar. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ressaltando, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E aí a gente entra em outro ponto interessante aqui. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, um outro aspecto interessante é que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, nós temos essa capacidade de olhar para o mundo e fazermos essas perguntas filosóficas, né? A gente fica, gente, mas de onde eu vou? Para onde eu vou? Por que eu estou nesse mundo? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui, né? Inclusive, quando a gente vai estudar cosmologia, na física, a primeira coisa que eles falam no primeiro capítulo é de onde a gente vai? Quando que o universo surgiu? Quando que ele começou? Para onde que o universo vai? Por que a gente está aqui? Entendeu? São perguntas que nós temos essa capacidade de fazer porque Deus colocou a eternidade no nosso coração para que a gente justamente fizesse essas perguntas, né? Então, um cachorro não faz essa pergunta. Você nunca viu um cachorro parado, olhando para a praia, pensando assim, né? Tem um meme até. Você nunca viu um cachorro lá, meu Deus, por que eu tô aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? A vida não faz sentido, por que eu sou um cachorro? Não, ele não fica se perguntando esse tipo de coisa, né? Mas nós sim, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou a eternidade no nosso coração para que a gente se questionasse sobre isso e viesse a reconhecer que nós somos temporais e que a gente só encontra verdadeira felicidade em Deus, que é eterno. Infelizmente, perdão, gente, aqui em Palmas tem muito. Infelizmente, eu até me perdi no raciocínio, deixa eu voltar. Infelizmente, as pessoas que vivem debaixo do sol, sem essa perspectiva de Deus, das coisas, elas vão continuar se perguntando, ou talvez seja melhor elas nem se perguntarem, para elas não entrarem em desespero, como aconteceu com o Salomão. Então, eu acho que é como a minha mãe fala, elas vão levando a vida com a barriga, né? Não faz sentido a vida, mas eu vou continuar vivendo, é o que temos para hoje. Mas, na perspectiva de Deus das coisas, quando a gente passa a olhar para esse mundo, como não sendo essa realidade só debaixo do sol, a gente pode ter esperança de que o Deus eterno, ele está cuidando de nós, e ele está provendo agora, no hoje, no presente, e nós podemos desfrutar disso verdadeiramente, com essa felicidade permanente nos nossos corações, independente das circunstâncias, né? Eu vou continuar aqui no verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vivo. Descobri também
que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Tem que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o tenham. Aí a gente se pergunta, mas Carol, por que Deus estabeleceu as coisas assim? E aí Salomão responde, Deus assim faz para que os homens o tenham. E aí Salomão, ele começa a olhar para uma perspectiva, ele já começa a olhar para o mundo, né? Que é o problema do mal que a gente tem hoje. Tá, mas se Deus existe, por que tem o mal? Por que tem as injustiças na vida? E agora ele começa a tratar isso no capítulo, agora no final do capítulo 3, 4, e até no capítulo 5, acho que ele trata um pouco disso também, eu anotei aqui, e aí ele vai começar a discorrer sobre as injustiças da vida, ele começa a discorrer sobre os absurdos da vida. Mas no próprio capítulo 3, ele responde isso aqui no verso 15, né? Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então, Salomão está falando, o que Salomão está falando? Gente, tem injustiça, mas no tempo certo, Deus vai julgar o justo e o ímpio. Porque Deus, ele não depende do tempo, ele vai investigar o passado, ele não está preso só a hoje. E ele vai, no tempo certo, trazer justiça sobre todas as injustiças que existem no mundo. E ele ressalta tanto isso que no início do capítulo 5, a gente vai fazer esse salto, senão a gente fica aqui eternamente, né? E aí no início do capítulo 5, ele começa a falar, tipo assim, mesmo que tenha todas essas situações de adversidade, mesmo que tenha essas situações de injustiça, mesmo que você tenha a opressão dos governantes sobre as pessoas, mesmo assim, você não pode usar isso como muleta, você não pode usar isso como desculpa para não temer o Senhor Deus. Você não pode ver isso como, não, Deus não existe. Olha só o tanto de coisa ruim que está acontecendo no mundo. Como que ele pode permitir esse tipo de coisa? No tempo certo, ele há de julgar o justo e o ímpio. A gente precisa ter consciência disso. E aí ele vai discorrer a respeito disso. Vai falar no capítulo 5 a respeito das riquezas. Não darem sentido à vida, as riquezas como fim em si mesmo, porque muitas das vezes o que acontece, né, no mundo hoje, o que a gente percebe no mundo hoje, no mundo debaixo do sol, as pessoas elas acabam recorrendo às riquezas para darem um sentido para a vida delas, mas as riquezas como fim em si mesmas, elas não vão dar um sentido para a vida, não vão dar. O que dá o sentido à vida? É você se apegar a Deus e ver que Ele traçou todas as coisas, né? E aí no verso 18, do final do capítulo 5, se vocês puderem ir lá, ele vai falar, assim, novamente, ele vai falar, assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente uma pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria no coração. Então, mais uma vez a resposta é: nós devemos desfrutar das coisas como um dom de Deus, das coisas que Ele nos dá hoje. Essa é a forma da gente não ficar pensando na temporalidade, né? Como ele mesmo fala aqui, ó, no versículo 20. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria no coração. Tá. Mas aí a gente entra naquele ponto, a gente volta no ponto
das injustiças novamente, né? Acho que isso é normal, até na nossa vida como cristão. Em algum momento a gente já se questionou, mas por que o Senhor permite, Deus, injustiças no mundo? E na minha vida, né? Por que tem os tempos da dificuldade? Eu coloquei aí a tristeza. Por que a gente tem e passa por tempos de dificuldade? Por que a gente passa por tempos de... eu não gosto dessa palavra, eu acho ela muito, muito feia, de desgraça na nossa vida. E o próprio Salomão vai falar sobre isso. A gente vai para o capítulo 7. Eu gostaria de pedir para a Isa. Isa, você pode ler para mim o capítulo 7? Ele é bem grandinho. Eu quero que você leia do versículo 1 ao versículo 14. Você pode ler para mim? Perdão, Carol, eu estava um pouquinho distraída resolvendo um negócio aqui. Você pode falar Tranquilo. Para mim de novo, por favor? Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 1 ao versículo 14. Beleza. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do lucro, mas os insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz entorpecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que vêm do sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto como este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Exatamente. Então, aqui no verso 14, Salomão, ele fala, gente, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere que Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, por que os dias de adversidade vêm? Porque Salomão vai discorrendo isso aqui. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. A tristeza é melhor do que o riso. Eu botei a tristeza aqui, né, do filme Divertidamente. Se vocês quiserem entender o que ele está falando no verso 3, assistam esse filme. Porque o rosto triste melhora o coração. Então, o que Salomão está falando aqui? Os dias, os tempos de dificuldade, eles vêm para que a gente aprenda a ser sábio e para que a gente se volte para Deus. A gente só vai aprender a ter sabedoria quando esses dias vierem. E ele recomenda que a gente vá em lugares onde há tristeza, onde há luto, para que a gente se prepare para quando esses dias vierem, porque eles vêm nas nossas vidas. Isso é fato. Então, você aprende muito mais numa casa onde há luto do que numa casa onde está festa. Uma festa sendo claro, né? Tá tendo resenha do NBC, aí você senta lá no sofá e fica... Nossa, a vida passa tão rápido. E você fica lá tendo esses devaneios. Não, você vai pro luto, pro lugar onde está tendo um funeral, você vê toda aquela tristeza, você olha para a vida da pessoa e aí você pensa, nossa, né? Você começa a refletir sobre a vida. Então, Salomão nos diz aqui, os tempos de dificuldade, eles são feitos pelo Senhor também. Você também tem que reconhecer Deus nos tempos de dificuldade, assim como você reconhece Ele nos tempos de bonança. E você não pode fazer só isso, você não pode ficar só reclamando nos tempos de dificuldade. Você tem que aprender a ter sabedoria nos tempos de dificuldade e ver eles como uma permissão do Senhor. E lembrar que, por mais difícil que um tempo seja na sua vida,
não há nada pelo qual você não deve ser grato. Tipo assim, a gente sempre vai ter alguma coisa, por mais difícil que seja a situação, sempre vai ter alguma coisa na sua vida pelo qual você vai ser grato a Deus. Seja pelo ar que você respira, seja pela comida, seja pelo fato de você dormir à noite, ter uma cama para dormir à noite. Então, nós sempre temos pelo que ser gratos. E mais do que tudo isso, pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? E o fato dele ter se ressuscitado, isso para nós já nos quebra assim, no meio, porque a gente não tem por que murmurar, por que reclamar, até mesmo nos tempos de dificuldade. Então, Salomão está falando aqui, nós devemos reconhecer Deus nos tempos de adversidade, porque ele fez tanto os tempos de bonança quanto os tempos de dificuldade. E aí a gente vai para o capítulo 8, eu já estou finalizando, porque Salomão ele vai ressaltar isso, as vantagens do coração sábio. Então, aqui no capítulo 8, verso 1, ele começa: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. Visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode lhe perguntar o que está fazendo. Quem obedece suas ordens não sofrerá mais mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. E ele fala: por que conhece o sofrimento às vezes? Porque ele nos traz tanto sofrimento, pesa tanto sobre nós, é um fardo. E a gente não sabe o nosso futuro. Então a gente tende a ficar preocupado com as coisas, ansioso. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer no verso 7? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Mas aí, Salomão ele continua aqui discorrendo e ele sempre chega à mesma conclusão, de que o que a gente tem que fazer é desfrutar do nosso trabalho, comer, beber, desfrutar do nosso trabalho, como sendo um dom de Deus, como sendo uma dádiva de Deus, como sendo um presente de Deus no presente momento. Então, resumindo aqui, colocando em tese, né, tudo o que a gente falou desde o capítulo 1 até agora o capítulo 8, até o final de Eclesiastes, eu recomendo vocês continuarem a leitura. Salomão, ele teve esse choque, né, com a temporalidade das coisas, com névoa, eu pensei em neblina e névoa ao mesmo tempo. E aí ele percebe que a vida, ela se esvai, né? E ele fala isso, é correr atrás do vento, a gente é temporal, a gente não vai deixar as coisas. E se a gente deixa as coisas aqui, vem outra história que a gente contou com o nosso trabalho. Mas aí quando ele olha para a perspectiva do mundo como tendo um Deus que guia e conduz todos os tempos, ele descansa. Nós podemos descansar nisso, na soberania de Deus, porque Deus está cuidando dos tempos. E a gente tem os tempos como uma forma de aprender em Deus, de nos conectar a Ele, de temer a Ele. Então, eu quero fechar aqui, né, nesse último slide, que eu coloquei até uns quadrozinhos bonitos para a gente não se decepcionar com a minha apresentação. Então, ele fala assim: existe um jeito de desfrutarmos tanto das coisas boas quanto das ruins, sem que nos tornemos prisioneiros do tempo. Nós temos a eternidade no coração. Precisamos temer a Deus acima de tudo. Precisamos ter um relacionamento com Deus acima de tudo. Se nós não tivermos comunhão com Deus, não somos capazes de desfrutar dessas coisas da maneira certa. Temos que nos ancorar no Deus eterno para, dessa maneira, termos uma relação saudável com o tempo e com a felicidade. A partir do momento que entendemos isso, conseguimos deixar as coisas passarem sem nos desesperarmos porque elas estão passando e, ao mesmo tempo, gozar dessas coisas
enquanto elas estão passando. Então, aqui, no finalzinho, né? O ponto de Eclesiastes é que se nós não tivermos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, nós não conseguimos nos relacionar com o tempo corretamente. Porque, assim como aconteceu com Salomão, temos a tendência de nos revoltarmos com essa experiência de tempo, com essa experiência temporal. Não há como tirarmos felicidade da experiência temporal sem a relação com Deus. Se nós nos abstrairmos da relação com Deus, nós não conseguimos tirar felicidade da vida temporal, porque tudo vai ser bom. Então, a gente tem que buscar um relacionamento com Deus, crescer no temor e no conhecimento do Senhor, naquele que é eterno, naquele que nada é vão diante dele. Ele fez todas as coisas com o seu propósito. E mesmo em meio às adversidades, a gente pode olhar e crer de que Deus tem tudo sob controle, de que no tempo certo Ele vai consertar todas as coisas, conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E a gente pode descansar nisso, a gente pode confiar nisso e desfrutar do que Ele está dando para a gente no hoje, certo? Então, eu espero que eu não tenha me delongado muito. Eu tenho outra apresentação daqui a pouco, então eu tive que ser bem... Enfim, gente, é isso. Espero que vocês não tenham dormido. Vou até parar de compartilhar aqui minha apresentação. Ótimo, Carol. Obrigado. E fique à vontade aí para perguntar, gente. Temos tempo ainda. Bom, eu não tenho uma dúvida específica, mas é só um comentário, né? Como é interessante você ter utilizado o livro de Eclesiastes, que é o livro da sabedoria, para falar sobre essa questão do tempo. Eu acho muito bonita a abrangência do significado dessa palavra, heaven, de vaidade, porque eu acho que mesmo quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue aproveitar para a nossa vida, sabendo que tudo é vaidade, e você até apresentou isso na sua tese final, de que tudo é vaidade, e isso acaba refletindo na nossa confiança em Deus, como o próprio profeta fala, como o próprio Salomão fala, que isso ajuda a gente a temer a Deus. E Jesus fala disso, na questão do tempo com as preocupações futuras, né? Ele fala, se até os passarinhos, se até eu dou comida aos passarinhos, se até os lírios do campo vestem roupas mais bonitas do que as roupas que Salomão vestiu, por que vocês estão preocupados com o tempo? Por que vocês estão preocupados com o futuro? E eu acho muito bonita essa perspectiva de que quando a gente conhece a inferioridade, a dependência do homem, melhor dizendo, em Deus, a gente consegue temê-lo de uma maneira ainda mais agradável a ele. Eu acho isso fantástico, é muito bonito. É só esse meu comentário. Eu gostei de você ter trabalhado com Eclesiastes. Mas você falou um ponto interessante, Eline, que até o Guilherme de Carvalho ele fala na palestra de Mateus 6, que geralmente a gente só tem o versículo 33 na cabeça, né? De buscar Deus em primeiro lugar. Mas ele fala que antes, Jesus está falando dessa relação que a gente tem com o tempo. Né? Ele está mostrando uma relação temporal ali, da gente estar preocupado com o que há de vir, né? Sendo que a gente não pode adicionar um pouco do que seja a nossa vida. Tem traduções que, não sei se chegam a traduzir assim, mas seria basicamente, vocês não podem adicionar um minuto que seja a vida de vocês, e vocês estão assim preocupados, né? Então, tem realmente essa relação de tempo, de nós temermos a Deus e nos voltarmos para Ele, percebendo a nossa temporalidade. Bom, Carol, já que ninguém quer falar, eu vou suscitar algumas coisas aqui que talvez até gerem, né, outras perguntas. Mas esse negócio de tempo, ele tem muitos aspectos
para comentar, né? E Eclesiastes, de fato, é um poço, né? Que dá para você cavar até e não chegar ao fim a respeito dessa questão do tempo, né? É uma preocupação muito grande dele. Só que aproveitar que a Eline trouxe essa questão de Mateus, essa citação de Mateus, e te fazer uma pergunta, né? Só que antes eu vou contextualizar um pouco a pergunta, né? Quando Jesus fala aquilo que a Eline está falando ali em Mateus, por exemplo, esse versículo em Lucas, essa narrativa de Jesus falando sobre ansiedade ali em Lucas, logo antes o evangelista ele coloca essa questão de Lucas relacionada à cobiça, né? Relacionada a riquezas. Se vocês perceberem, essa parte de Jesus falando isso vem logo depois da parábola que ele conta do homem que reconstruiu os celeiros dele para ele ter como estocar mais. E ele diz para o homem: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, né? Tem toda aquela questão. Aí logo depois ele fala isso sobre ansiedade e ele termina dizendo, né? Sejam ricos, vendam as suas posses, sejam ricos com Deus, não estoquem coisas onde a traça corrói, onde o ladrão rouba e assim por diante, né? E ele fala isso ali. Então, Jesus ele relaciona ali tempo, ansiedade e cobiça, né? Tempo, ansiedade e cobiça. A ansiedade ali, se você for ler atentamente, ela é um sintoma de cobiça, né? A ansiedade pelas coisas futuras, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, ela pode ser um sintoma de cobiça, né? De ter algo de controlar, né? E de ter algo que você não tem no momento. Em Eclesiastes, que é o texto que tu leu, Eclesiastes 6:9, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: Eclesiastes 6, versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão e perseguir ao vento. De novo, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Tem uma outra tradução que eu gosto mais, que ele diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça, né? Que é a ideia de alguém olhando para cima, pensando no que não tem, e o pé fica vagando sem rumo, né? Fica quase em círculo, né? E ele diz, melhor é a vista dos olhos. Ele está falando sobre tempo ainda aí. E mais uma coisa, antes de eu te fazer a pergunta, né? Para tu comentar de maneira mais específica. Tu conhece o Pascal, né? Que é o famoso cientista lá que inventou a calculadora e tem a unidade de medida, né? Pascal, que a gente estuda em física até, da hidrostática, tudo isso. E o Pascal ele é muito famoso entre os cristãos porque ele escreveu um livro chamado Pensamentos, né? Ele era católico, ele era um jansenista, e ele escreveu esse livro chamado Pensamentos, que ele reflete sobre a vida cristã e sobre o cristianismo no geral. E tem um capítulo dele sobre tédio, que é muito famoso, eu queria ler aqui, que ele vai ajudar a gente na pergunta que eu queria te fazer. Ele diz assim, nesse capítulo sobre tédio: como é difícil abrir mão das buscas às quais nós nos tornamos tão apegados. Um homem que vive uma vida doméstica, uma vida diária totalmente feliz, só precisa ver uma mulher que o atrai, ou gastar 6 ou 5 dias jogando, e ele se tornará para ele muito difícil voltar atrás a viver a vida que ele estava vivendo antes, ou seja, feliz no dia a dia. Pascal fala isso, né? Ou seja, ele diz, olha, o homem vivendo uma vida perfeitamente feliz com o que ele tem, no dia a dia dele, com o trabalho dele, com o que a vista dos olhos pode dar para ele, basta ele ver uma mulher que o atrai, ou um dia, alguma semana de jogo em que ele possa jogar muito com os amigos, e quando ele voltar para a vida diária dele, para o cotidiano dele, vai ser muito difícil que ele fique lá, né? Porque ele não vai mais encontrar prazer naquilo ali. Ele tem um estímulo maior, algo que ele não possui, está fora do alcance dele. Então é nesse sentido que eu queria que tu desenvolvesse agora, se tu puder, de maneira mais específica, qual tu diria que é a relação entre tempo, entre essa ideia de tempo presente, como tu falou de dádiva, e cobiça, e desejo, né? E aquilo que os nossos olhos, os nossos planos e projetos, a respeito daquilo que a gente não tem, né? Eu acho que o Guilherme de Carvalho ele usa até um termo para isso, ele fala de você habitar no futuro. Você fica tão preocupado em ter
que você não olhe para as coisas que você já tem, porque a dádiva é algo que você está recebendo agora, neste momento. Então, você acaba tão preocupado com as coisas que você quer ter, o que você quer alcançar, que as riquezas, não necessariamente as riquezas, mas esse objeto, ou um padrão de vida, isso se torna o fim em si mesmo, né? Isso não se torna uma consequência, algo que você reconheça como dado por Deus. Isso se torna um fim em si mesmo, e as coisas que Deus está te dando neste momento você não consegue mais ver. Você não desfruta mais do presente como você deveria desfrutar, como sendo uma dádiva de Deus. E aí você passa a se preocupar com o futuro e a ver o futuro como algo que vai te fazer feliz, né? Quando eu tiver um carro, quando a gente é muito assim, né? A gente é muito ingrato. Então, no contexto da faculdade, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha tese de mestrado apresentada, eu vou ser feliz. Então, mas não é assim. Não é assim. A gente tem que buscar a felicidade, aprender a ser grato neste momento. E as riquezas, o que quer que seja que a gente acha que vai trazer felicidade, ela deve ser uma consequência da jornada, na nossa caminhada com Deus. Se Deus nos der, amém. Mas se Ele não nos der, amém também. Por que eu vou ficar preocupada com essas coisas? Por que eu vou ficar ansiosa quanto ao meu futuro? Por que eu vou cobiçar aquelas pessoas que têm e eu não tenho, entende? Eu acho que é muito essa questão de você entender que Deus tem controle de todas as coisas e de que a gente precisa aprender a ser feliz no hoje. A gente precisa aprender a ser feliz e se contentar, a questão do contentamento, se contentar com o que Deus nos dá hoje, agradecer pelos dons dele hoje. E aí a gente vai aprendendo, mas assim, não é fácil, não. A gente fica ansioso quanto ao dia de amanhã. A gente fica falando, não, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E não é bem assim que acontece, como o próprio Salomão vai mostrar. Ele mostra lá em Eclesiastes, né? Viu o rico que tinha todas as coisas e ele não desfrutava do que ele tinha, ele não era feliz. E tinha aquele que tinha todas as coisas, desfrutava de tudo que ele tinha e ele também não era feliz. Por quê? Porque ele não via aquilo como sendo um dom de Deus, como sendo uma dádiva de Deus. Certo? Então, eu acho que é muito essa questão de você olhar para o que é eterno, né? Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, Vitor. Não, respondeu sim. Principalmente, eu acho que essa última parte que tu falou do eterno, ela é muito interessante, porque ela talvez ligue até a nossa última palestra do contentamento, né? Porque a pergunta fica assim, que às vezes a gente tem tranquilidade, né? A gente vive no Ocidente, todos aqui eu creio que tem certas condições de estar na sua casa, e apesar de ser uma coisa extremamente difícil você viver com contentamento, né? Porque às vezes o cotidiano é assustador, de fato, a repetição é assustadora. Salomão fala muito sobre repetição aqui, né? Então não é tão simples também, né? Porque por isso que Paulo fala em Filipenses que ele aprendeu a viver contente na adversidade, mas também na abundância, né? Às vezes a gente pensa que se tiver abundância, então tá contente, mas não é bem assim. A abundância também, você tem que aprender a viver contente nela. Só que o que você acha de uma pessoa que ela tá passando por problemas graves, assim, dificuldades, angústias na alma, por exemplo, depressão e tal? Como é que uma pessoa dessa pode se alegrar no tempo presente? Porque o que ela mais quer é que aquele tempo passe, né, na vida dela. Aí é um ponto bem interessante que você pegou aqui, porque é aquela questão, né? A gente, por mais que a situação da pandemia esteja ruim, neste momento eu não considero que a minha situação esteja tão ruim assim. Eu estou no conforto da minha casa falando isso para vocês. Mas é como o Salomão falou, a gente tem que reconhecer o tempo da adversidade como sendo permitido por Deus também. Ele fez tanto o tempo ruim quanto o tempo bom.
E a gente tem que buscar sabedoria nesses tempos de adversidade, no tempo de tristeza, no tempo de choro, no tempo onde a gente tem que lidar com o luto, com a pobreza, né? E eu acho que a gente tem que olhar nessas horas, assim, a gente olha para Cristo, que não tinha nada, que sofreu tudo que ele podia sofrer. E Paulo também é um outro exemplo, que Paulo, ele tinha status, ele tinha tudo, e de repente ele se vê ali sofrendo perseguição, e ele vai falando, né? Passei nudez, passei fome, levei tantos açoites, e não sei o que, aí ele vai falando, e aí no final, né, tem aquele versículo que é tão usado fora de contexto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o fato dele falar, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Paulo, ele fala, né, para toda aquela perspectiva, você para pensar, escrevendo isso dentro de uma prisão, sendo que ele vai ser condenado à morte, entende? E ele está olhando para toda essa situação ruim e vendo aquilo como uma forma de se aperfeiçoar, uma forma de crescer como cristão, né? Mesmo que o meu exterior se corrompa, o meu interior está se corroa, né? Se corroer o exterior dele. Mas o meu interior está se aperfeiçoando. Isso o Douglas até colocou aqui: aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Então, é isso que Deus nos chama a fazer, depender dele, principalmente nos momentos de adversidade, porque é fácil você dizer que crê em Deus nos momentos fáceis da vida, é fácil você temer a Ele nesses momentos, e os momentos de adversidade, eles vêm para testar isso, né? Enfim, é isso, acho que é isso. E aí a música, como o Arthur colocou a música aqui: se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus. Se Deus quiser, ele é Deus. Enfim. Espero que eu tenha te respondido aí. Show. Respondeu sim. Oi, Carol. Oi, Bia. Só antes da Bia falar, eu quero dizer que eu li... Você merece tocar aqui no Tocantins inteiro, né? Agora foi na hora certa. Só antes da Bia perguntar... Obrigada, Bia. Antes da Bia perguntar, eu só queria dizer que quando tu colocou um negócio de hebraico, eu falei chique com a voz dela, viu? Eu ia comentar no chat, mas falar, ela nem vai ver. Aí você comentou, eu falei, é isso aí. Muito chique. Não, eu não vou perguntar, mas vou falar só que realmente, só um comentário, né? Que realmente acho que essa palestra é muito importante, porque realmente eu acho que um dos problemas do mal não é só a questão dele acontecer, mas eu acho que realmente perceber que ele se repete, vai se repetir ao longo de nossas vidas muitas e muitas vezes, né? De realmente ter que lidar com o mal diversas vezes. Acho que grande parte da situação é saber que isso não vai passar, né? Assim, no sentido de aqui na nossa vida temporal isso vai continuar acontecendo, né? Eu acho que é bem desgastante nesse quesito, né? E realmente o que você estava falando sobre ter um sentido realmente no passar dessas coisas, eu acho que realmente aborda muito bem a questão, porque é muito importante não trazer no sentido de você vai passar por isso. Sim, vai passar por isso. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, mas não quer dizer que depois não vai acontecer algo pior. Não sei, coisas muito ruins, né, que todo mundo passa na vida. E muito interessante também isso de realmente, no sentido de ser adquirir sabedoria, né, porque acho que quando a gente vê a narrativa, né, de Gênesis, né, quando eles comem o fruto, né, a consequência daquilo, de experimentar o mal, tanto em si quanto depois de comer fora, realmente uma das consequências é o conhecimento do bem e do mal, né, então, de algum sentido, você realmente ter um conhecer, né, a partir de todas essas situações, uma sabedoria e perceber que realmente é de tempo em tempo, assim, que é muito importante. Eu realmente gostei muito da sua palestra. Parabéns, viu? Obrigada, Bia. Mas é isso que você falou, né? Tipo, o próprio Salomão fala isso no texto que ele tá falando, que a gente tem que reconhecer Deus nesses momentos, mas isso não é fácil, né? Ele fala que isso traz um peso pra gente, pro nosso coração. Então,
é uma linha tênue. Não é fácil a gente reconhecer a nossa finitude, da gente não saber o que vai acontecer com o nosso futuro. Será que a pandemia vai acabar esse ano? Será que vai acabar ano que vem? Será que a vacina vai ser eficaz? Será que eu devo tomar a vacina? Será que eu não vou morrer se eu tomar a vacina? Então, tipo assim, são coisas incertas, entende? Coisas que a gente não tem uma previsão, que não está no nosso controle. Mas é nesse momento que a gente tem que olhar para Acho que deu uma travada no final, não sei se fui eu ou se foi tu, mas eu não peguei nada do que tu falou no finalzinho. Eu peguei, acho que foi você, Vitor. Acho que foi o meu então. Então tá tudo bem. Uhum. Tá. Alguém mais tem alguma pergunta? A Gabriela não perguntou, gente. Eu acho que Gabi, você tá aí, Gabi? Eu acho que a Gabi não tá aí. Sim. É que toda vez eu pergunto, né? Eu tava pensando, hoje eu não vou perguntar, vou dar oportunidade para as pessoas. Mas realmente eu só queria agradecer mesmo pela palestra. Não tenho perguntas hoje e foi muito bom. Ok. Só queria ver se você tava viva mesmo. Eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Tem não. Mas Carol, recomenda umas coisas aí que tu pesquisou durante a tua palestra que o pessoal pode ouvir se quiser saber mais de tempo. Aí a gente já termina. Tá. Tá, eu ouvi a palestra da Labril sobre tempo e felicidade. Tá dividida em duas partes, tem na The Pilgrim. Então você pesquisa lá. Mas eu não lembro qual é o nome, porque são várias palestras, né? Eles pegaram teve uma época que foi só felicidade, e tem tudo sobre felicidade lá. E um dos temas é felicidade e tempo. E aí o Guilherme de Carvalho dá essa palestra. Eu recomendo ler o livro de Eclesiastes, né? Se você quiser se aprofundar mais, procura um comentário bíblico mais aprofundado. Eu usei um comentário bíblico. Eu vou até pesquisar. Eu estou abrindo a The Pilgrim aqui, eu esqueci o nome do autor. É Walter C. Kaiser Jr. Tem na The Pilgrim. E eu usei um comentário que eu achei muito bom. Eu pesquisei no comentário do MacArthur, mas eu achei é um comentário bem abrangente, então ele não aprofunda tanto. Mas é isso. Foram essas minhas pesquisas. A Vanessa esteve aqui com a gente, né? A Vanessa Belmonte, vocês lembram dela? Acho que a maioria que está aqui hoje estava aqui. Ela tem um livro muito bom sobre tempo, que é O Lugar da Espera na Vida Cristã. Um livrinho bem fininho, mas muito bom. Fala sobre espera, né? Que é um outro tema importante quando lida com tempo. Ok. Carol, hora pra encerrar. Calma aí, só mais um detalhe que eu queria falar. Que Maurício usou um exemplo de uma mulher que ganhou o Nobel. Assim, a gente conhece ela, sabe que ela, né, conheceu, né, descobriu o urânio, morrer de câncer. E eu fiquei pensando, a gente sabe? Será? Mas é muito bom esse exemplo. O rádio, né? Tipo, gente, será que Marie Curie é o rádio, né, se eu não me engano. Ela descobriu o rádio, o elemento foi rádio. O rádio? Acho que foi o rádio. Rádio, não foi o urânio, não? Não, acho que foi o rádio mesmo. Eu não lembro. Enfim. Não temos nenhum químico aqui hoje. Pode orar, Carol. Esther abriu o microfone, mas a Esther abriu o microfone. Eu fiquei meio com vergonha de falar, porque em geral as pessoas sabem mais do que eu por aqui. Mas eu acho que é o rádio. Eu estudei há menos tempo isso. É o rádio. Obrigada, Esther. O cara foi o precursor. Esther, ela foi.
A Esther, gente, a gente tem que lembrar que a Esther acabou de sair do ensino médio, então ela ainda lembra das coisas, entendeu? A Marie Curie foi a precursora do Spotify, né? Descobriu o rádio. Eu encerro por aqui com essa piada. Vai lá, Carol. Foi disse de tudo. Enfim. É pra eu orar, Vitor? Ah, tá bom. Ok. Então vamos. Paizinho querido, obrigado por mais este dia, Senhor. Somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de ter tido esse momento. Obrigada porque o Senhor nos conduziu, Pai, e o Senhor tem nos conduzido todos os dias. Que o Senhor possa nos mostrar quão soberano Tu és. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Que nós não venhamos ficar ansiosos quanto ao tempo, mas que nós possamos crescer no temor e no conhecimento do Senhor, tendo sabedoria para aproveitar o presente, para desfrutar daquilo que o Senhor nos dá no presente momento, e não ficando ansiosos quanto ao futuro, e nem ficando saudosistas, Pai, quanto ao passado, que não volta mais. Que o Senhor guarde os nossos corações em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, obrigado, Carol. Amém. E obrigado a todos que vieram também, presença. Obrigada. A palestra da semana que vem é com a Karen Valentim Marx. Se vocês conhecem, ela é estudante de psicologia, está na UniVC. Ela vai falar sobre depressão, né? Vai entrar nesse tema mais prático também. Então não percam. E é isso. Boa tarde, gente. Obrigada, Carol. Tchau, gente. Eu que agradeço, Bom gente. Bom fim demais. de semana. Falou. Demais, gente. Arthur, Ó, Foi muito bom. todo mundo na vigília, hein? É hoje. é verdade. hoje. gente. Todo mundo na Todo mundo na vigília. Eu ainda tenho que preparar a mensagem da vigília. Eu também, relaxa. Aleluia. Relaxa, Carol, tá todo mundo no mesmo barco, viu? Ai, graças a Deus, eu me sinto menos Ó, mal. o Douglas tá tem que perguntando, ser, é vigília, Douglas. isso. Tem Bastidores vigília hoje, aqui. Douglas. Ao vivo. Se Vai quiser ser pelo participar. link do Discord. Isso. Tá no SA, no grupo da SA, o link do Discord? Não sei. Não sei, acho que a gente pode mandar também. A gente manda. Mandei lá. Porque a CA no Não. mês é muito essa pegada de oração, né? A gente quase não ora, só É, pode. no fortalece o coração. Exato. É 11h30, né? Não, 11 horas. 11 horas. 11 horas, já tá. Tá bom. Isso. E, 11 gente, horas, daqui ok. a gente tá indo lá pro Subway, tá? Se vocês quiserem. Beleza. Fiquem atentos ao grupo do Subway no Delivery. Facebook. Aí cada um vai pro seu banho perto da Cada um própria pede casa. delivery. Os atendentes Faz vão um entrar com a chamado. gente. No... E aí, Então, até a vigília. Até mais. É, Deus Douglas, abençoe. até a vigília.